Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é do presidente da Acevila, Associação Empresarial de Vila Velha, Tomás Tomasi, com quem a gente passa a conversar agora. É a Associação Empresarial de Vila Velha mesmo o nome? Não, o nome é Associação dos Empresários de Vila Velha, Acevila. Mas também tá bom, do jeito que você falou, tá ótimo. Tomás, legal ter você aqui, porque eu vi você lá no evento lá com o governador e me passou para mim que há uma continuidade na Acevila, sem continuismo, e que assegura uma inflexão que a entidade tomou a partir da Cristal, para ser sincero, a partir da Cristal. E ela tem surpreendido como entidade que começa a ser um foro bem legítimo e bem conveniente de discussão da agenda municipal na perspectiva do empresário. Está sendo mais ou menos assim, né? Você acertou na veia, Eustáquio, perfeito a sua reflexão, e primeiro te agradecer pela oportunidade de estar aqui dialogando com você, um jornalista que eu conheço como telespectador há muitos anos. Obrigado pelo convite, tá? Eu te agradeço. Você percebeu muito bem o objetivo, e isso faz parte de um dos preceitos e um dos pilares do associativismo, é você ter uma continuidade. Não é continuismo de forma nenhuma, é uma continuidade daquelas tarefas e daquelas missões que a associação de empresários ela vai assumindo durante o tempo e ela vai dando continuidade. A Acevila tem mais de 16 anos, é uma instituição forte, importante da cidade de Vila Velha, que representa o empresariado, a cadeia produtiva, de maneira transversal, sem a gente dialogar sobre um segmento apartado de outro. Não, a gente fala da economia de Vila Velha, do ambiente econômico de maneira geral. E a gente pratica o associativismo local, ou seja, esse diálogo que existe entre o poder público e o poder privado. Nós, aqui do lado dos empresários. A Acevila, nesses 16 anos, ela teve um corte muito importante a partir da chegada de Cristal Carvalho como presidente da Acevila. Na chegada de Cristal fez um ressurgimento da Acevila. A Acevila era uma associação, depois eu posso te explicar isso, mas ligada à governança do Espírito Santo em Ação, e que nessa época que a Cristal chega como presidente, a Acevila estava indo muito mal. A Cristal ressurge com a instituição, traz novos atores para dialogarem com a Acevila, empodera a Acevila, trazendo mantenedores, associados, e terminando o mandato de 3 anos da Cristal, entra o Marco Túlio, que fez também um crescimento, aí, uma estabilização da instituição. É importante dizer que a Acevila, como todas as outras associações, todos os outros negócios e a vida como um todo, ficou impactada durante o período da pandemia, que foi esse o período que o Marco Túlio esteve como presidente. Há pouco mais de 6 meses eu assumi no lugar do Marco Túlio, num processo de continuidade. Não é um processo que há uma disputa interna, um grupo que quer assumir no lugar de outro, muito pelo contrário, Eustáquio, é uma continuidade dos trabalhos. O trabalho voluntário ele tem essa componente bem peculiar, é uma corrida de revezamento, né? Até porque é um momento que todo aquele cara que desprendidamente doa seu tempo, seu esforço em favor de uma entidade, de uma causa, ele deve fazê-lo com um prazo de validade, porque ele precisa cuidar do seu negócio. Exatamente. Né? E o trabalho na Acevila, ele é 100% voluntário. Nós somos em 7 diretores, eu estou como diretor-presidente. O próprio Marco Túlio e a Cristal estão na diretoria que eu faço parte agora. Todos nós somos voluntários. E esse é o objetivo, que seja um trabalho voluntário e que a gente possa passar o bastão. E em 2027 eu certamente estarei passando o bastão para alguém que vai dar continuidade. Eu já peguei o sarrafo muito alto pelos meus antecessores, eu espero dar o mesmo... dá para o próximo presidente dar o mesmo trabalho de estar com o sarrafo lá em cima também. Vou aumentar alguns centímetros. Por favor. Agora, é interessante, Tomás, porque você mencionou a questão do associativismo. São 2 comportamentos sociais que estão muito presentes nas sociedades emancipadas, e você vê que, no fundo, há uma convergência. É o empreendedorismo e o associativismo. Toda sociedade que tem esse comportamento muito aflorado, ela não tem como não ser próspera. Né? Não tem como ela não gerar riqueza. E o associativismo, o empreendedorismo tende, por uma questão até de instinto de sobrevivência, a desaguar no associativismo como digamos assim, uma representação de força, né? Eu costumo avaliar que o empreendedorismo é uma atividade essencialmente humana. Nós todos empreendemos em vários
funções, né? Então, assim, quando a gente tem um olhar voltado para o empreendedorismo e a gente valoriza o esforço individual de cada ser humano e também na sua atividade, como você separa o empreendedorismo do associativismo, eu estou trazendo nessa perspectiva a minha análise. Você tem uma sociedade próspera, sim, eu concordo muito com o que você falou. Agora, o associativismo e essa união de forças coletivas, ela demonstra a nossa capacidade humana de interação e enquanto animais, enquanto seres que interagem com a natureza e que são parte, eu ouvi de uma pessoa mais cedo que o ser humano essencialmente ele é parte da natureza, então eu concordo muito com essa lógica. Eu trago para a gente analisar que o associativismo é uma forma de cooperação coletiva, né? Outros temas eu também acho que são prova da capacidade da sofisticação humana em termos de cooperação coletiva, que a gente pode tratar mais adiante, por exemplo, como a democracia, mas o associativismo é quando a gente abre mão de olhar para o nosso próprio negócio, como você falou na pergunta anterior, e a gente olha para o ecossistema como um todo e diz assim, é muito melhor que aqui seja um ambiente saudável, com regras claras, propício a florescer novos negócios, que é tão importante isso que eu topo dialogar, por exemplo, com os meus concorrentes para criar uma ambiência melhor. Então a gente precisa de um poder público que seja acolhedor e a gente precisa de uma sociedade que tenha a sabedoria de interagir coletivamente. É uma forma de emancipação. Bom, nós teremos que falar, vamos discutir outro conceito, mas num momento posterior, que é interessante também. E você é professor, Tomás? Não sou professor. Você fala articulado como professor, ou no mínimo como um baita intelectual. Não. Mas vamos lá. Vocês trabalham com um modelo de governança inspirado numa referência aqui, que foi bem sucedida do ponto de vista da representação empresarial, que foi o Espírito Santo em Ação, né? Exatamente. A nossa governança é inspirada no Espírito Santo em Ação. Às vezes eu gosto de dizer que nós somos o Espírito Santo em Ação do poder local, né? É o associativismo local. A nossa dinâmica de governança, ela funciona da seguinte forma. A gente tem associados que são aqueles pequenos empresários ou aquelas pessoas que querem estar próximo e apoiar a Sevilla e eles contribuem com uma taxa mensal pequena. E a gente tem o mantenedor, que é aquele que mantém a instituição e muitas vezes esse grupo, esse colégio de mantenedores, ele é composto de grandes empresas. O mantenedor, efetivamente, é quem vai participar da governança da instituição. Então, por exemplo, eu sou indicado pelo Grupo Tomasi, que é um dos mantenedores, no caso em Vila Velha pelo Laboratório São Marcos. Eu sou indicado por essa instituição como um membro da Sevilla. A Sevilla me convidou na diretoria anterior para fazer parte dessa diretoria e depois o grupo de diretores me escolheu como presidente. Isso passou pela votação do colégio de mantenedores. Então quem vota e pode ser votado dentro da Sevilla são os mantenedores, ou seja, o colégio de mantenedores. O valor financeiro de contribuição desses mantenedores é um pouquinho mais salgado, eu acho que para as empresas não é um grande problema, mas não é um valor que a gente convida os associados a participarem, para que eles possam estar próximos da Sevilla, estar nos nossos eventos e nas nossas interações, e a gente não distingue quem é associado de quem é mantenedor. A gente só tem essa característica muito própria. O objetivo da Sevilla, Eustáquio, é representar o empresariado de maneira transversal, acho que eu falei isso antes, sem segmentação, e não temos caracterização jurídica para poder representar junto à justiça e etc. A gente trabalha com o advocacy, que é esse diálogo do privado com o público. A gente procura que o ambiente seja acolhedor para o empresário, para que a gente possa gerar emprego, riqueza e desenvolver a cidade. No caso, para mim, Vila Velha, né? Isso pressupõe relações bem azeitadinhas institucionais com o poder municipal. Exatamente. Não dá para uma associação empresarial local não querer dialogar, por exemplo, com a Câmara de Vereadores e com a Prefeitura, tá? Mas a gente dialoga também com outros atores importantes da cidade. O Ministério Público está muitas vezes presente com a gente nas nossas reuniões e efetivamente nos nossos cafés. A gente tem, no último café, que eu acho que você teve presente também, a gente teve a presença dos coronéis que fazem parte da Polícia Militar, alguns Coronel Denadai, por exemplo, estava lá, que cuida de Vila Velha, da região aqui que vai abranger até Guarapari, estava com a gente. Então a gente dialoga com todos aqueles atores que são importantes para o desenvolvimento da cidade. Quando a gente pensa num negócio,
a gente pensa, e aí pelo olhar do poder local, né, Eustáquio, a gente vai pensar na questão da tributação, a gente vai pensar na questão do como são os trâmites dos processos nas prefeituras, mas é muito além disso. A gente tem que pensar que o asfaltamento de uma cidade impacta, por exemplo, num negócio. A gente tem que pensar que a mobilidade urbana vai impactar. A gente tem que pensar que a qualidade de vida das pessoas também também é um fator de atração para que as pessoas estejam bem nas suas casas e que elas também estejam preparadas para consumir ou para interagir de maneira geral com a economia. Então, assim, é esse olhar coletivo que a gente tem dentro da Sevilla. E se você tivesse que identificar agora, digamos assim, 3 itens prioritários da agenda da pauta da Sevilla com relação ao aspecto institucional daquilo que poderia ser demandado junto da prefeitura, tem como elencar isso? Tem como, que seriam 3 itens, 3 assuntos ou mais assuntos? Olha, na sua agenda? Um item muito importante que a gente sempre está de olho é em relação à legislação e à tributação. Esse é um ponto claro que para todo empresário ele é caro, né? E a gente tem que lembrar que a gente está às portas de uma reforma tributária é essa que vai ter um impacto, por exemplo, no consumo. Então, aonde for feito o consumo, a cidade ela vai ter maior rentabilidade. Uma outra característica que a gente abraça dentro da Sevilla, que é um ponto importante, como você está me perguntando, é a capacidade que a cidade tem de atração de novos negócios, tá? Então, assim, para a Vila Velha em especial, é importante pensar o quanto a cidade tem de vocações. E eu chamo a atenção, por exemplo, para uma vocação que nem Vila Velha, que Vila Velha vem agora, recentemente, procurando olhar, mas que o Estado do Espírito Santo também nunca olhou com um olhar muito especial, que é o turismo. Então, esse é um ponto que a Sevilla vai trabalhar, pelo menos no nosso planejamento que a gente fez para essa diretoria, a gente vai dialogar sobre o tema turismo, que é importante dentro da reforma tributária e que é uma vocação da cidade de Vila Velha, que agora tem sido explorada de maneira muito positiva. E eu chamo a atenção para quem está nos assistindo que, por exemplo, o Réveillon foi um ponto importante para Vila Velha, por exemplo, se destacar na Grande Vitória, mostrando um turismo de mais qualidade, por exemplo, em comparação com Guarapari. Então, assim, Guarapari é essa que está passando por uma transição, eu diria, não geracional, mas uma transição de modelo de poder com a nova prefeitura que assumiu agora. Mas, efetivamente, um outro ponto que a gente quer olhar e que a gente está atento é relacionado à vocação que Vila Velha tem ligada à logística, seja pelo porto, que não é Porto de Vitória, é Porto de Vila Velha, porque 90% do porto, eu posso estar errando, mas se eu errar para mais, eu estou feliz com isso. 90% do porto, da atividade operacional e econômica que ocorre no porto, que é chamado Porto de Vitória, fica em Vila Velha. Então, Vila Velha tem uma vocação logística muito importante. Você me pediu 3, eu vou falar um 4º ponto, Eustáquio, que é importante. Está dentro de todos esses temas que eu falei, eu acho que dá uma amarrada em tudo. É transversal. Que é olhar para Vila Velha na sua região sul. Eu não vou falar nem de região 5. Eu vou falar de região sul, para a área rural, para uma área que tem uma capacidade de ser desenvolvida com um olhar ecológico, mas com um olhar de desenvolvimento sustentável também. A presença hoje é do presidente da Associação dos Empresários de Vila Velha, Tomás, e a gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do presidente da Sevilla, Tomás. Tomás, você falou, eu estou querendo só pontuar uma coisa, porque a gente às vezes tem um privilégio. Agora nem tanto, que a velha mídia acabou, né? Agora são as redes sociais. Hoje o que manda são os leads, os likes e os stories e os reels. Os recortes. Mas no tempo da velha mídia, quando a gente tinha o privilégio de ser interlocutores do poder,
Uma bandeira que eu sempre trabalhei muito, depois até virou moda, mas ela continua sendo um fator determinante da qualidade de vida da cidade, a mobilidade, porque ela implica e importa e impacta, por exemplo, residência, né? Importa mesmo qualidade de vida, no sentido de que o esforço de deslocamento passa a ser um determinante do grau de conforto do cidadão. Eu acho que agora, recentemente, Vila Velha experimentou uma experiência. Eu acho que isso está acontecendo da maneira um pouco assim espontânea, não planejada, com a questão da micromobilidade. Né? Eu acho que Vila Velha devia ser entupida de ciclovias, entendeu? Porque quebrou um paradigma via bicicleta e a patinete, não como equipamento de lazer, mas como modal de transporte. E se você perceber que a vida do cidadão, normalmente, em Vila Velha principalmente, a vida do cidadão toda orbita em 5 quilômetros, de onde ele mora, de onde ele trabalha. Se a gente resolve a mobilidade nesse nível, você tira carro da rua, pelo menos no âmbito urbano, né? Deixa o carro para esse deslocamento intermunicípios. Exato. Entendeu? Nós tivemos uma solução agora recente com essa ampliação da ponte. Via para carro é igual açúcar para formiga. Abriu via, chama carro. Nós ainda estamos no prazo de carência essa terceira via, terceira pista da ponte está escoando razoavelmente bem. Daqui a pouco não vai conseguir mais. E nós temos ainda uma cultura onde o carro tem a centralidade na mobilidade. Dá para vocês levantar um pouco essa bandeira da mobilidade? Dá para a gente levantar a bandeira da mobilidade, não foi o ponto que você trouxe, mas ao você falar eu faço uma reflexão, por exemplo, do conceito de cidade moderna nos dias de hoje. Antes a gente tinha um conceito de cidade moderna blocado, né? Onde você tinha... Setorizado, exatamente. Onde você tinha um grupo de serviços num lugar, outro grupo no outro e tal, e você acabou de trazer simplesmente o conceito que é o conceito de cidade moderna, que é você conseguir fazer num raio curto de distância de deslocamento com que a pessoa consiga viver tudo que ela tem que viver. Isso gera qualidade de vida, porque se eu trabalho próximo à casa, e a gente está falando também de um momento em que a gente está dialogando sobre a perspectiva de ter o home office, o trabalho, o teletrabalho, o trabalho residencial. Então, muitas pessoas agora passaram por um modelo de trabalho que ele não é mais aquele de grandes deslocamentos. Mas trazendo, por exemplo, o que você trouxe de pequenos deslocamentos, a gente tem que imaginar uma família que tem a condição de ter a escola dos seus filhos próximos de casa, o trabalho do pai e da mãe ali próximo de casa, a sua academia, o restaurante que você vai frequentar, e aí você sai daquele espaço no momento em que você entende que você quer ver um outro lugar, ou que você voluntariamente vai para um outro lugar, e não efetivamente porque você é obrigado a ir por trabalho ou outro tipo de motivo. Nesse sentido, é óbvio que os patinetes, bicicletas, toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia capaz de promover equipamentos que nos facilitem pequenos deslocamentos, ele é muito bem-vindo. Vila Velha tem abraçado esse ponto muito bem, em dois sentidos. Tem os patinetes elétricos que estão lá e funcionam muito bem, e é muito engraçado quando você vê as pessoas se deslocando efetivamente com um patinete para ir para a escola, para ir para a faculdade, chegando, por exemplo, perto das faculdades onde tem uma fila de patinetes. Isso é muito interessante. Outro ponto que eu trago para você e que eu falo que a Cevila teve muito próximo desse diálogo, e eu diria até foi quem promoveu a interlocução da notícia, que foi quando o governador Renato Casagrande anunciou a expansão da ciclovia da Vida, que é essa ciclovia que está lá na terceira ponte, e que ela vai de norte, ela vai expandir a partir da ponte para o norte e para o sul do estado do Espírito Santo. Então vai chegar na Serra e ela vai chegar em Vila Velha. Então você pode pensar que você vai sair, em Guarapari. Então lá em Setiba, né, em Guarapari. Uhum. Então você pode imaginar que você vai conseguir sair da Serra e chegar em Setiba de bicicleta. Eu acho que quem faz grandes distâncias com bicicleta vai ficar feliz, vai poder se deslocar sim, mas o objetivo é fazer esses pequenos deslocamentos que você falou, e que, ao você comentar, eu trago o conceito de cidade inteligente. Ô, Tomás, agora vamos extrapolando um pouco da sua função, da sua representação formal e convencional enquanto presidente da entidade, para a sua dimensão maior de pessoa, para a sua dimensão... você, nas horas vagas, você é cientista política, né? Nas horas vagas, com muito prazer. E a partir daí você tem repertório, então, para poder nos proporcionar uma certa leitura da realidade com que a gente se defronta hoje. Vou tentar. Tentemos, então. No plano estadual,
você identifica algumas, digamos assim, imprevisibilidades ou coisas que possam afetar o quadro que está sendo colocado hoje na cena política, com relação à emergência de novas lideranças, novas opções políticas, novas alternativas? Olha, eu vou partir a minha análise desse ponto, enaltecendo, e aí eu trago o Espírito Santo em ação, a Acevila, a ASES, outras associações, a ASES é da Serra, outras associações, a EC de Cariacica, outras associações empresariais e todos os empresários que se organizaram ao longo do tempo para que nós tivéssemos no Espírito Santo um ambiente econômico qualificado e saudável. Todos esses atores, todas essas instituições sempre prezaram para que o Espírito Santo tivesse uma estabilidade institucional, né? E a gente conseguiu nos últimos anos isso. Isso é um fator, por mais que a gente tenha atores políticos que tenham divergências... Circunstanciais, às vezes. Circunstanciais, às vezes, exatamente. Mas essas divergências não foram maiores do que olhar para o Estado do Espírito Santo. A convergência do olhar, né? A convergência do olhar sempre foi para que tivéssemos bons governos. Hoje o Espírito Santo, como cientista político eu falo, isso não é propaganda para ninguém, Eustáquio, mas é algo do qual a gente tem que se orgulhar muito. Hoje o Espírito Santo é sim um Estado exemplo para o Brasil, é um exemplo para a região Sudeste. Então, assim, o que o empresário deseja e o que eu enxergo como necessário é que a gente tenha nessa troca e o que algumas pessoas no mundo da política têm dito como a transição geracional que a gente vai experimentar a partir de 2026, que a gente tenha uma transição geracional que tenha os mesmos valores daqueles que estiveram no governo até aqui agora. E aí, vamos ser bem claros, não estamos falando de direita ou de esquerda e nem reduzindo o debate sobre essa perspectiva, muito pelo contrário. A gente empobrece muito. Empobrece, né? Demais a conversa quando a gente traz para olhares minimalistas como de um espectro ou outro especificamente. Não é esse o ponto. A gente está falando de um Estado que tem a capacidade e a pujança econômica de, mesmo sendo um Estado com uma população pequena, conseguir competir no Brasil como um grande Estado da Federação. Dentro do cenário político, eu não estou falando isso tudo para fugir da sua resposta, eu vou trazer a sua resposta. Eu vejo alguns atores bem posicionados dentro do processo político para que eles possam ascender ao processo político. Por mais que alguns não assumam que queiram ser candidatos ou não, eles podem ser convocados nas eleições. Então, o prefeito de Vitória é um exemplo, Lorenzo Pasolini, o vice-governador Ricardo Ferraço é um grande exemplo, um nome que está aí apontado como uma opção no espectro do governador. Dentro do espectro do governador a gente tem Arnaldinho Borgo, prefeito de Vila Velha, que fez campanha dizendo que não era candidato, mas que pode ser convocado se a sociedade assim entender. A gente tem o Clério Sampaio em Cariacica, a gente tem Sérgio Vidigal também, que se posicionou agora como secretário de Desenvolvimento Econômico. Esses atores, eles estão no tabuleiro do jogo político sendo convocados a minimamente dialogar sobre o processo de 2026. Tomás, e com relação ao plano nacional, porque até aqui se mantém ainda a questão do maniqueísmo, né, da dualidade, das bolhas. Pois é. No plano nacional, eu quero dar um passo atrás e a gente fazer uma análise do que foi a eleição municipal no ano de 2024. As eleições municipais não dialogaram, salvo raras exceções, sob a perspectiva da lógica direita e esquerda. Elas dialogaram sob a perspectiva da lógica do problema que as pessoas tinham nas suas cidades. Então você viu alguns lugares em que os candidatos tinham uma bandeira que poderiam ser taxadas como, por exemplo, de esquerda, mesmo assim esse candidato foi lá, ganhou as eleições e muitos deles ganharam muito bem, né? Então essa bandeira de direita e esquerda, ela não teve presente de maneira contundente na eleição municipal. As pessoas olharam pela perspectiva dos seus problemas, se aquele prefeito ou aquele modelo de poder estava atendendo aqueles anseios da sociedade. Foi esse o olhar do eleitor em 2024. Já para 2026, eu acredito que mude bastante o olhar do eleitor. O eleitor vai falar de valores, o eleitor vai falar de direita e de esquerda, o eleitor vai falar de modelo de vida para o futuro. E aquela coisa, é economia estúpido. É aquela coisa, é economia estúpida. Exatamente.
Então, assim, o olhar, ele vai ser um olhar mais macro, econômico e, enfim, vai abraçar outros aspectos. Em relação ao governo do PT... A pauta Way que entra em discussão, você acha? A pauta? A pauta de costumes? A pauta de costumes, para mim, pode sim voltar. Mas tanto a direita quanto a esquerda tem que tomar cuidado, porque a gente tinha um governo de direita, o governo de Jair Bolsonaro, muito sustentado na pauta de costume. Quando Lula ganha a eleição, ao invés dele trazer a discussão para outros elementos, ele manteve a pauta de discussão dos costumes. O que eu quero dizer, eu vou reduzir de uma forma muito simples para que quem está nos assistindo entendam. Na minha opinião, toda vez que alguém vem com com os pronomes neutros, por exemplo, todes, essas pessoas da esquerda estão fazendo um desfavor para a própria esquerda em termos de narrativa política, tá? Porque as pessoas querem discutir sobre a qualidade de vida delas. Um exemplo claro disso foi o problema que o governo enfrentou no início do ano em relação ao PIX. Claramente, ao querer fiscalizar mais profundamente o PIX do brasileiro, o governo estava numa sanha arrecadatória que desejava encontrar mais recursos para os cofres públicos, recursos esses que a gente está batendo recorde de arrecadação, mas a questão fiscal do nosso governo federal permanece deficitária e depreciada. Então, nesse aspecto, Eustáquio, eu chamo a atenção, mais uma vez, eu não estou defendendo nenhuma pauta de direita ou de esquerda, eu estou fazendo uma análise em relação à construção da narrativa. O governo tomou um banho da direita na questão do PIX. Eu fico pensando para o empresário, como eu sou empresário, essa questão do PIX não interferiria, isso eu discuti muito dentro de casa com minha esposa, olha, para a gente tá tranquilo, tudo meu eu tiro nota fiscal, eu não tenho nem, o serviço que eu presto, eu não tenho nem como não tirar nota fiscal, pelo nível de conectividade que a gente tem hoje com o fisco, tá? Então assim, eu não tenho impacto nenhum, da minha empresa eu transfiro para a minha conta pessoal, isso é automaticamente tributado, tá tudo certo, o meu impacto era zero. Mas eu penso naquela senhora que é mãe solo e que muitas vezes trabalha, por exemplo, de carteira assinada, mas tem que fazer um contraturno, por exemplo, vendendo bolo, fazendo bolo, e que não tem como comprovar, por exemplo, como que ela arrecadou aquele valor e como que ela ganha R$3.000 de carteira assinada, mas no cartão de crédito dela, pagando a escola da filha dela, do filho dela, ou consumindo numa farmácia, no supermercado, ela gasta 8, por exemplo. Porque a gente tem que lembrar que o PIX não era no valor de 4.000, era na continuidade de todo o consumo que você faz. Então você gastou 1.000 agora, mais 1.000, passou 4.000, acima disso você estava fazendo uma fiscalização mais acertada em cima das pessoas. E a gente vive num país, Eustáquio, que mais uma vez não é de direita e nem é de esquerda, mas que a Receita Federal ela vai para cima do contribuinte quando ele erra. E quando ele erra, o sistema tem que efetivamente cobrar os erros. Mas eu fico imaginando aquela pessoa mais simples, que empreende e que não tem a capacidade de comprovar aquela renda que essa pessoa tem. Infelizmente, Tomás, nosso tempo está esgotado, mas certamente nós teríamos uma grande pauta para discutir, começando pela expectativa da reforma tributária e passando para o Pacto Federativo. Certamente, em outra oportunidade, eu gostaria de ter o prazer de tê-lo aqui. Muito grato pela sua presença. Obrigado, Eustáquio, uma honra estar aqui. Sempre que me chamar, eu estou pronto para falar. A presença hoje do presidente da Sevilla, Tomás Tomasi. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.